Olá, tem alguém na sala já antes de mim? É a Sandra? Olá, Alexandre. Olá, tudo bem? Miriam, Tudo bem? Tudo bem. E consigo também? hã? Desculpa, eu não escutei. Consigo? Não, só perguntei se também está tudo bem consigo. Tá tudo ótimo, tá tudo perfeito, sem problema Boa. nenhum. Deixa eu te perguntar, Fala. isso vai ser gravado e eu posso ter acesso à gravação? Já está a ser gravado e sim, o Tá, SEMEAD depois disponibiliza tudo. tá ótimo, tá bom. E deixa eu Porque perguntar uma coisa, sim, Alexandre. sim, Vai apresentar um dos trabalhos dessa sessão? vou apresentar, Boa. Só para eu apresentar. identificar, então, qual dos trabalhos que é que vai apresentar? O meu trabalho, ele tem o seguinte título: Cultura do consumo e o novo papel das marcas. A interação Perfeito. A interação cocriativa dos co-criativa. fãs. Tá Isso, ótimo. Boa. tá bom? Já sei qual que é. É o show do Carmed. Muito bom. Alexandre, Fenômeno. Pode de falar. onde que, de onde que você é? De São Paulo, não? Eu sou de São Paulo, eu sou docente aqui de graduação aqui do Senac Santo Amaro, no CAS, Ah, que e legal. estou doutorando na Unip, na Universidade Paulista, ali na Bacelar, né, Boa, em comunicação. boa. Muito, muito gosto. E aqui temos mais a Sandra e a Laura presentes, estou certa? Se vocês quiserem se apresentar ou dizer um olá, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Oi, Boa Laura. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. O Tudo Alexandre, bem? tudo jóia, Sandra. O Alexandre se apresentou ainda agorinha, disse que é de São Paulo e tudo mais. Laura, de onde que é e o que que faz? Eu sou da Paraíba, eu sou Oba! professora na UFPB, Oh, é, maravilha. eu sou da UFPB e eu sou professora aqui, né, no campus, sou do campus 4, sou do campus de interior, é, mas eu estudei no PPGA de João Pessoa, no campus 1 da UFPB. Ai, que ótimo. Aí, pois é, Muito bom. E Laura vai apresentar um dos trabalhos dessa sessão também? isso, vou. Qual que é o título do seu trabalho? Só para eu localizar aqui. É o trabalho do K-pop, Tá bem, engajamento e lealdade. perfeito. É o código 907. Tá tudo certo. Já estou registrando aqui. Sandra, boa Obrigada. tarde. Tudo bem, Sandra pessoal? Professora Miriam. também vai apresentar um dos trabalhos daqui dessa sessão? Vou sim. Pronto, então eu até já sei qual é, porque como são três, eu já sei qual é o do Alexandre e qual é o da Laura. Logo, o seu trabalho é o de corrida de rua, tá certo? Exato, isso mesmo. Boa, muito bom. E de onde que é, Sandra? Eu sou do Rio. Boa. Ai, que ótimo. Sou do Rio, sou da Universidade Federal Fluminense, da UF. Uhum, muito bom, muito bom. Estava aí Olha, domingo. Eu estava aí domingo, Aqui? assistindo o meu Vascão perder. Aí, aí, aí. olha, nesse momento eu não quero falar sobre futebol, entendeu? A gente deixa para essa conversa porque eu tô meio, né? Minha situação tá meio complicada, então prefiro não falar de futebol no momento. Mas o Rio continua lindo. Claro que Sim. sim, claro que sim. A gente está um pouquinho adiantado, a gente está aqui fazendo hora, porque daqui a pouco também está a chegar o nosso o Job, que é quem vai organizar aqui a nossa sessão. Também vou me apresentar para vocês, porque eu pedi para todos se apresentarem, então pronto. Eu sou, eu sou nascida em São Paulo e eu vivo em Portugal já tenho 7 anos. Então eu gosto, adoro participar do SEMEAD, porque me conecta com as minhas raízes. E eu fiz o mestrado na FEA, que é quem promove o SEMEAD, né? Por isso
tá no SEMEAD para mim é sempre, ai, que saudades daqui e tudo mais. Aí depois eu fiz doutoramento em outra escola e depois eu me mudei para cá, então por isso, para mim aqui já é de noite, já tá escuro, tá friozinho, né? Diferente de aí para vocês. Miriam, você está onde em Portugal? Tô no Porto. Ah, ok. Meu avô é de Peso da Régua, que fica perto de Ah, Vila região do Real. Douro. É, Uhum. Região vinheteira dos vinhos bons lá, né? aham. Eu tive aí em Muito bom, 2020. Fui buscar a certidão de nascimento dele. muito bom, muito bom. Toda a gente se reconectar com as suas raízes, né? Isso. Muito bom. Que legal, muito bem, muito bem. E a gente tem contato, São Paulo, Paraíba e Rio. Adoro. Vou só mandar uma mensagem para o Job para ver se ele vem participar aqui. Os artigos. Miriam, existe uma ordem Não, pré-determinada? Não? não. A ordem é mesmo aleatória, ou se eventualmente alguém se quiser voluntariar e dizer, ah, eu preferi antes, ou eu preferi por último. Da minha parte, é do jeito que vocês preferirem. Às vezes tem alguém que, mas eu preciso sair um pouco mais cedo, por qualquer razão, enfim. Portanto, é do jeito que vocês decidirem, para mim está decidido. Muito bom. Deixa eu aqui mandar. E vocês estão a participar do online porque não conseguiram estar presencialmente ou também vão participar presencialmente? Esse ano, infelizmente, eu realmente não consegui ir a São Paulo. Eu estou aqui morta de inveja das minhas amigas que estão por aí. Mas eu fiz uma cirurgia, realmente eu não consegui ir. Quando estavam as inscrições, etc. Eu fiz a cirurgia, não consegui ir. E aí eu estou aqui me roendo por não estar em São Paulo, porque eu adoro participar do SEMEAD. É muito bom Então conectar com o pessoal. somos nós as duas que não conseguimos ir. Pronto, eu vou ser solidária contigo. Pois é. Boa noite. Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Boa O tarde a Job tá todos. em que fuso horário que estás, Job? Eu estou aqui já às 20 horas. Aqui para mim já é 20 horas. Então, eu sei que aí no SEMEAD ainda são 16 horas e meia. Eu aqui já são 20 e meia, então já estava a começar com boa noite. Pronto, para mim são 19h30, então estamos lá. Estamos sim. Prontos. Job fala de Luanda, gente. Isso, Angola. Angola, ótimo. Boa. Começando aqui, né? Sou aqui assessor de sessão, então gostaria aqui de fazer uma pequena introdução sobre aquilo que vai ser a dinâmica do dia de hoje. Então, como eu disse, eu sou Job Delgado, sou angolano, sou estudante da FEA, num programa de administração, e estou a fazer, então, a minha dissertação voltada para marketing, que é propriamente, né, a nossa área do dia de hoje também. Antes de nós darmos o lugar para cada um que vai expor, então, o seu artigo, gostaríamos que fizesse também uma pequena introdução de quem é, onde é que é a sua universidade, proveniência, e só depois é que entrasse, então, na sua própria temática. O que é que vai acontecer? São 15 minutos para a apresentação. Eu vou marcar aqui. Quando tiver a faltar 5 minutos, vou avisar. Nós tentamos uma dinâmica da vez passada, que era, né, de falarmos mesmo, em vez de escrever no chat, porque às vezes quando estamos assim meio empolgados ou já estamos num fio de raciocínio, acabamos não tendo controle, então acabamos só por abrir aí o microfone e dizer, olha, faltam 5 minutos. Esperamos que não seja muito, né, que traga muito constrangimento ou percam o fio da ideia,
mas é para podermos aqui manter o tempo. Se não for também o caso, se preferirem que seja uma mensagem, também podemos fazer isso. E, posteriormente, vamos dar 15 minutos também para a moderadora, e aqui está a professora Miriam, que posteriormente também vai se apresentar, para então trazer os seus comentários ao longo daquilo que foi apresentado e do trabalho que foi submetido. Professora Miriam, por favor, poderia se apresentar enquanto moderadora, por Claro. favor? Olha, Job, eu fiz gol com a mão, entendeu? Porque enquanto não tinha entrado, eu já me apresentei para toda a gente. Ah, então pronto. Mas pronto, não, mas não tem problema. Pronto, eu sou de São Paulo, fiz meu mestrado na FEA também na USP e depois fiz meu doutoramento na SPM, na área de marketing. E atualmente eu vivo em Portugal, vivo no Porto, faz quase 7 anos e aqui em Portugal eu dou aula também no IPAM, que é uma escola específica na área de marketing. E, então, pronto. Olha, eu só vou complementar uma coisinha que o Job mencionou. Como a gente tem só 3 apresentações aqui dos nossos trabalhos, né, outras sessões têm 4, então fica um pouco mais difícil. Como os nossos são 3 trabalhos, eu vou convidar vocês todos a participarem, do debate. Então, por exemplo, depois que uma pessoa terminar a sua apresentação, todos vocês, os demais, estão todos convidados a fazer pergunta, a questionar alguma coisa. Eu também fiz alguns apontamentos, porque eu tive a chance de ler mesmo o trabalho de vocês, então eu até tenho algumas dúvidas em específico, né? Mas pronto, então é isso. Joba, a palavra agora é sua, pode comandar a sessão. Prontos. No dia de hoje nós temos 3 artigos. Temos o artigo sobre comunidade virtual da marca, a construção sociotécnica e a cultura do consumo. Não sei se todos os autores já estão cá presentes. Já? Sim. Boa. Quem gostaria de começar? Ou podemos começar pela própria ordem que nos traz a plataforma do SEMEAD? O que é que acham? Alguém gostaria de ser voluntário para iniciar ou começamos pela ordem que está no SEMEAD? Prontos. Alexandre. Eu sempre dou a vez para as mulheres, eu acho isso elegante, mas no caso eu vou levantar minha mão porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, então eu acho que vai ficar Então, por muito favor. próximo da minha reunião, e aí se elas não se opuserem, eu gostaria de começar. Não, não, Então, então tenha bondade, pode iniciar. tá bom. Então deixa eu me apresentar, meu nome é Alexandre Rodarte Sintra, eu sou de São Paulo, né? Eu sou docente no Senac, na Universidade Senac, na área de gestão e negócios. Fiz o mestrado na área de administração profissional e estou concluindo o meu doutorado na área de comunicação, especificamente plataformas digitais e colecionismo, que é a minha área específica. Ah, eu posso compartilhar já o meu apresentação? Pode sim, por favor, esteja à vontade. Ok. Então, não sei se vocês já estão vendo. Já sim. Ok. Então, apresentando para vocês, o título do meu artigo se chama Cultura do Consumo, né, baseada na autora Fontinelli, e o novo papel das marcas, né, a interação co-criativa dos fãs na plataforma Instagram da Carmed. Carmed é um produto, né, da linha de não fármacos, não farmacêuticos da empresa CIMED, né? É uma empresa que vem nos últimos 2 anos, quase 3 anos, causando um certo furor, um certo impacto no marketing, né, porque ela atinge o consumidor final através das suas plataformas e, na verdade, o cliente dela não é o consumidor final, e sim, as distribuidoras e as farmacêuticas. O contexto e a relevância as redes sociais são os novos espaços para consumo e participação, né. A gente entende que as redes sociais se tornaram palcos, arenas de participação e de, amostragem do show do eu, ou seja, você se faz ser conhecido e, ao mesmo tempo, traz relevância para suas marcas ou a marca que estiver representando. O Instagram é um ambiente interativo, né, então é a plataforma, que traz todo o algoritmo que essas marcas acabam aprendendo a utilizar através
das suas dinâmicas, né? Das suas affordances, das suas dinâmicas de esclarecimento e tudo mais. E ele é um ambiente também que gera cocriação, ou seja, os fãs, as comunidades acabam se apropriando das postagens das marcas e fazem dela uma cocriação, repostando isso, recriando, todo esse envolvimento, né, essa comunicação, e voltam a fazer muito barulho através das plataformas. E os consumidores fãs, que são esses consumidores que acabam trabalhando como fan wall, né, são fãs que criam barreiras para haters através das marcas, né, e tornam-se co-criadores de valor para essas marcas. No caso aqui, a marca é do Carmed. Qual o meu problema de pesquisa? Como se dá a interação co-criativa espontânea desses consumidores na rede social, Instagram, da marca Carmed. Para que eu fizesse essa pergunta, eu teria que fazer, no mínimo, uma pesquisa de postagens, tanto da Carmed quanto de um desses grupos de fãs, de uma dessas postagens de Carmed Lovers, que eles se chamam, que se auto-intitulam, através de um período, fazer uma medição e talvez transportar essa medição para sentimentos de positivo, neutro ou negativo dentro da plataforma. Então, o que eu decidi é fazer uma análise geral, que é pegar a interação do Carmed e do Carmed Lovers, que é uma comunidade de fãs, né? Identificar esses posts e essas interações que eram mais relevantes, porque tem muita coisa, e eu acabei pegando aqueles que são mais relevantes, categorizei por sentimento positivo, negativo ou neutro, né? E compreender o impacto disso na cocriação da identidade da marca, ou seja, o quanto a marca se sente valorizada ou se locupreta disso, ou seja, o quanto ela aproveita dessa cocriação. A minha fundamentação teórica está pautada na cultura de participação do Jenkins, né? No consumo e identidade da Fontenelle e do Giddens, né, que são os 2 autores também que também carrego na minha tese de doutorado, né, que é muito mais pautada na cultura de consumo, né, e no colecionismo. Fãs como co-criadores, né, o FanWall, Fandom do Rios e do Sandvoss, o capital social em rede da Recuero, né, toda a repercussão que traz a rede social para aquilo que é feito hoje em termos de posicionamento simbólico, né, destaque, e os algoritmos e as visibilidades que são compostas pelo Silveira, né. Eu não trouxe aqui também, mas faz muito sentido citar a Sibília, né, que faz a representação do show do eu, né, o quanto a plataforma e as redes sociais trouxeram a amostragem de muitas pessoas que estavam escondidas por trás dos seus palcos. A metodologia foi uma abordagem qualitativa, né, é uma etnografia digital, mas muito simples, é um recorte que eu fiz de um mês, do finalzinho do ano passado, né. Os critérios foram posts oficiais com mais de 1.000 interações, posts de fã com mais de 300 interações, e análise temática baseada em Brown e Clark, que são sentimentos com base nessas interações, ou seja, uma postagem, uma cocriação, uma menção, qualquer emoji que foi colocado representava ali um sentimento dessa relação. Os resultados eu acabei postando toda essa relação de um mês, eu fiz um recorte com 10 posts analisados do Carmed, né, e a média de curtidas e posts e interações foram perto de 34.600, arredondando, né, com picos o post 2 de 53.000, né, e do post 7 com 127.000. Entre curtidas, comentários e compartilhamentos, né, porque é uma medição que leva em conta tanto a curtida, quanto qualquer comentário, qualquer menção, e o share disso, o compartilhamento, né. E os resultados também analisados em cima do Carmed Lovers, que são as comunidades, né, e especificamente essa que eu separei. Também analisei 10 posts, engajamento entre 0,47% a quase 7%,
Sentimentos predominantes de 40% a 90% positivos, dependendo do post, né, e o destaque é o post 6 com 5.800 curtidas, 176 comentários e 65% de comentários positivos ou destaques positivos. Qual é a discussão que eu trago para a nossa abordagem aqui, né? Os fãs operam na fronteira da produção e do consumo, ou seja, eles consomem, mas também fazem uma produção gratuita. Ao mesmo tempo que a gente olha isso como uma boa discussão para o lado da marca, a gente olha para o outro lado, os fãs não recebem nada por isso. O que que eles recebem? Eles fazem isso por uma satisfação pessoal, por um critério de coleção, de colecionismo, de coisa parecida, né? A motivação sempre está perto do social, do cultural, do íntimo, mas não está perto do financeiro, do econômico, né? E essa é uma questão que a gente sempre leva em conta. Esses trabalhos são trabalhos feitos muitas vezes por crianças ou por adolescentes, porque o público-alvo da Carmed é o público bem jovem, embora agora esteja ampliando esse público, né? E de que maneira esse público é monitorado, inspecionado, como é que isso acontece, né? A cocriação espontânea, ela reforça a autenticidade e capital simbólico, uma vez que eu me represento com uma marca, essa marca traz um destaque, né, e ao mesmo tempo que eu me faço conhecer na minha comunidade, eu faço a marca ser conhecida também através da minha publicação, da minha cocriação. Logo, eu crio um capital que traz uma simbologia dentro da cultura de fãs, né, que é destaque perante aquela comunidade que está sendo trabalhada. Qual o risco? A exploração, de novo, do trabalho livre desses fãs, né? O quanto isso é analisado. Quais estratégias que foram utilizadas? Estratégias de reconhecimento, recompensa necessárias. Deveriam ser analisadas talvez pela marca, mas a gente tem que ir mais a fundo para ver se isso é acompanhado ou não, né. Eu não tive essa para mim é uma lacuna da minha pesquisa, que eu ainda não tive tempo disso, né. E por fim, o colecionismo, isso é uma forma cultural e simbólica, ou seja, buscando aqui talvez um autor que eu não citei, que é o Benjamin, né, Walter Benjamin, ele diz que o colecionador, ele não, coleciona ou não tem um item pela sua utilidade, e sim por um, motivo muito particular e que leva a, muitas vezes, ser uma motivação que não tem uma explicação no início desse consumo. Depois ele pode representar uma série de fatores ao longo do tempo e ao longo do posicionamento social em que ele está inserido. Considerações finais. A relação Carmed-fãs mostra mudança no paradigma de consumo. Eu não tenho mais um consumo que ele é finito, né, que ele se determina pelo uso e pela compra, acabou. Não, ele se estende por uma relação de adoração, de contemplação do item e da marca consumida. Essas interações digitais, elas trazem uma valorização cultural e simbólica, que também leva essa marca a ter uma interação exposta a um longo tempo, até maior do que a própria vida do produto, né. Quais as limitações? O recorte curto que eu fiz e a amostragem restrita, ou seja, eu tive que utilizar uma amostragem pequena para que eu tenha, também a consideração de saber se aquilo era válido ou não. Futuras pesquisas e narrativas cocriativas em diferentes plataformas podem ser, consideradas, mas eu me restringi ao Instagram, porque hoje o Instagram é uma das plataformas mais, demonstradas, né, com ativismo de marcas, ativismo de fãs e dessas comunidades. E é isso. Eu vou, retirar aqui, interromper o compartilhamento para que eu possa vê-los e receber os comentários. Então, muito obrigado, Alexandre. Foi uma rica apresentação. Quer dizer, faltou mais 4 minutos, né, para poderes trazer mais ideias e tudo isso mais. Nesse exato momento, vou dar lugar, então, à nossa moderadora, que é a professora Miriam, para, então, trazer aqui algumas reflexões ou, então, incentivar-nos ao debate. Professora Miriam, são 15 minutos também para essa nova sessão. Obrigada, Job. E se a gente começar a passar do tempo, interrompa-nos, por favor.
Ainda não tinha dado boa noite às Séries, que agora faz parte do nosso grupo. Bem-vinda, Séries, ao grupo de discussão. Alexandre, eu gostei muito do seu trabalho, li, fiquei com várias dúvidas, várias inquietações. Ahn, Sandra, Laura, se quiserem perguntar alguma coisa, alguma parte que não tenha ficado claro no trabalho do Alexandre, o que que acham? O próprio Job também. É, licença, eu posso falar? Posso perguntar, Miri? Claro que sim, Pode? claro que sim. Pode. Alexandre, parabéns pelo trabalho. Eu, assim, adorei o teu tema, super atual. Minhas alunas colecionam Carmed, certo? Elas fazem chaveirinhos de Carmed aqui na UFPB. É, é um tema super pertinente. E, Alexandre, se vocês escutarem um barulho de motor aqui, minha gente, é porque tem uma retífica do lado do meu quarto. Então, tá um caso sério aqui hoje. Enfim, desculpa aí pelo barulho. Mas, Alexandre, é, só uma pergunta. Você utilizou algum software para analisar os dados? Como é que foi feita a tua análise dos sentimentos? Só curiosidade. Ótima pergunta, mas na verdade, no começo eu iria usar, assim, um software, porque eu ia ampliar um pouco mais o tempo de análise. Só que eu precisava entregar esse artigo para a conclusão da disciplina de cultura de fãs, com a professora, Clarice, que é uma professora da USP, muito respeitada na cultura de fãs, de audiência, ela tem livros escritos e tal, tudo mais, e ela me deu um prazo para entregar e eu tive que fazer na mão mesmo. Foi uma compilação na mão com o velho Excel e no próprio artigo tem lá uma tabela que eu transferi da planilha de Excel para uma tabela do Word, já compilando os 10 posts mais bem elaborados, né, com todos os sentimentos do lado e tal. Mas foi na mão, eu podia ter usado um software, mas ia demorar um pouquinho mais. Mas Eu vou parabéns pelo então, trabalho, viu? Foi incrível. Muito obrigado, muito Muito obrigado. obrigada, viu? eu vou até aproveitar a fala da Laura. Acho que essa dúvida sobre analisar com software ou não, tal, 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 no começo a gente fica meio receoso, tal, mas eu acho que na hora que a gente pega o jeito para fazer isso, e aí tem um palpite, Alexandre, acho que tem uma curva de aprendizagem, que é chato e não teria dado tempo para sua disciplina, obviamente que não, mas na hora que a gente aprende a fazer isso, se calhar ganha-se velocidade e como tu disseste, né, podia até talvez tratar uma amostra maior. Mas claro, não desmerecem nada o trabalho, pelo contrário, tá muito interessante. São só ideias aqui para o futuro. Eu sou Obrigada, super adepto a Laura. usar ferramentas, muito obrigado. Realmente, Uhum. eu pensei muitas vezes, fiz até inscrição em algumas que eram gratuitas e tal, aprendi a usar, mas o prazo era muito curto e realmente na mão eu conseguiria fazer mais rápido. E mais outros comentários, outras perguntas? Fazer um comentário aqui. Alexandre, parabéns pelo trabalho. Me vi na sua fala falando sobre o tempo e a correria de uma disciplina. Também no contexto de uma disciplina, utilizei, obviamente, análise temática, e é uma das metodologias que gostei bastante, e através dela conheci Cosinex, que ele chama a etnografia digital de etnografia. E aí gostaria de, se você quiser compartilhar conosco, assim, o porquê não usar a etnografia como metodologia ali, como método, e o chamar de etnografia digital, e que diferença, se você quiser comentar, entre uma e outra, por favor. Obrigada. Muito, muito pertinente a sua pergunta. Aliás, eu uso na minha tese de doutorado a metodologia de etnografia, compilando as duas, né? Na verdade, a diferença é basicamente fazer uma análise de postagens e de vários itens, imagens, sons, todos os componentes, sim, que as plataformas disponibilizam, e aí sim, vai ter que ser usado uma ferramenta, porque, hã, vai ter muita coisa, né, e os critérios são critérios na análise de conteúdo, são muito mais, rígidos, né, são critérios muito mais pautados vamos dizer assim, a gente vai ter que sair um pouco que eu adoro, né, a Lawrence, mas a gente vai ter a Bardan, mas a gente vai ter que ir para um campo mais, moderno, mais específico, né. A gente vai ter que trabalhar talvez com o Fiuk, com outros,
autores mais recentes que trabalham com a plataforma como um grande depositório de informações digitais. Então, a diferença básica é que na etnografia ela analisa outros documentos também, né? Na etnografia, ela dá origem, inclusive, a essa utilização das plataformas como uma coisa mais fixa, né? Então, a quantidade de documentos que a gente pode utilizar usando os dois formatos, que uma, na verdade, é complementar à outra, né? Ela dá um campo de análise muito boa para quem é pesquisador, porque você tem uma abrangência muito maior. E hoje, em se falando de sentimento, de postagem, de colecionadores em comunidades sociais, de redes sociais, se você não utilizar esse tipo de análise, vai ser muito difícil você ter um conteúdo para poder postar, entendeu? Então, eu acho muito importante quando a gente tem essa escolha, você pode ir para um lado e para outro. Mas eu vou dizer para você que é muito interessante, essa dúvida já foi feita até num artigo que eu mandei para a Intercom agora no começo do ano, e eu não utilizei, eu utilizei apenas a análise muito fria de alguns dados. Então, realmente te dá uma liberdade maior, mas é muito interessante sua pergunta, gostei. Vou me inserir aqui no bate-papo, Alexandre. É, é engraçado, né, essa questão da cocriação, né, e a gente fala nessa ideia de, abre aspas, trabalho livre, né, esses fãs que produzem conteúdos espontaneamente. É, na tua opinião, enquanto investigador nessa área e tudo mais, o que que leva esses fãs a dedicar tempo, criatividade, energia, mesmo sem ter um retorno financeiro? Quer dizer, na verdade, é só paixão? Tem alguma coisa mais complexa envolvida nisso tudo? O que motiva essas pessoas? Sua pergunta também é muito interessante, muito pertinente. É o mesmo sentimento que, por exemplo, um torcedor de futebol coleciona camisetas do time de 1970 até agora, coleciona os bilhetes de entrada dos jogos principais que ele foi ao longo de 10 anos, 15 anos. É o mesmo sentimento que alguma criança ganhou um Hot Wheels quando pequeno e quando ele está adulto ele coleciona de novo esse Hot Wheels e tal. Ele não foi pago por essas marcas para defender ou para colecionar esse tipo de coisa. Ela começa com um simples consumo. O ato do consumo, né, no conceito de consumo da Fontenelle, ela deixa muito claro que nós começamos, pelo consumo materialista. A gente coleciona as coisas através de um primeiro consumo, que é pelo material. Depois, ele perde essa razão de ser e ele traz outros conteúdos que a gente está buscando o porquê até agora. Eu estou catalogando vários tipos de colecionadores, vários tipos de fãs em comunidades, e é muito interessante saber que as razões são múltiplas, múltiplas. Tem gente que enche a casa de relógio, de carrilhão português e tal, meu avô tinha vários, né. Aí você fala: "Mas por que colecionar isso?" Não tem uma ele não ganha de ninguém para colecionar isso, mas é que leva ao colecionador uma motivação, é inexplicável, pode ser de várias fontes, de vários motivos. A única coisa que a gente sabe é que aquilo é o mundo dele, é o que leva ele a uma conexão, temporal, social e cultural. E esse é o grande laço que nos traz até hoje, e com as redes sociais isso fica muito mais difícil de saber por quê. Porque eu posso postar fotos de uma série de coisas e dizer para a minha comunidade que eu sou colecionador. Ela não vai ter como me questionar, mas pelo meu discurso, pelas coisas que eu sei sobre aqueles itens, sobre aquelas marcas, eu vou trazer no meu discurso uma identidade, e essa identidade é que traz eu ser um colecionador por um motivo ou por outro. Mas, com certeza as marcas não estão pagando para ninguém fazer isso. E quando pagam não sai com tanta propriedade, com tanto entusiasmo, com tanto sentimento quanto, dessa forma livre que a gente chama de cocriação, né. O Clark diz que, e o próprio Jenkins também diz que nós estamos numa era de participação. A era de participação é você pegar uma mensagem e transformar essa mensagem numa nova mensagem. Não necessariamente destruir ela, mas, eu coloquei um nome de, fan wall, que é um muro de proteção que o fã cria para essas marcas de forma gratuita.
que muitas vezes não tem como você pagar para ele fazer isso, porque é muito difícil você descobrir como ele vai fazer isso, é uma coisa muito orgânica, né. Então, eu consigo te explicar talvez até esse ponto, a maneira como esse livre se torna uma coisa, motivacional, é isso, é que nem uma torcida de futebol, torcida por carro, torcida por, né, colecionar um monte de coisas, selos e por aí vai. Obrigado. Pronto, só aqui para avisar que temos mais uns 5 minutos para poder conversar aqui com o Alexandre sobre o seu próprio trabalho. Professora, a Laura levantou a mão, não sei se posso dar Claro, a... claro que sim, claro Laura, que por sim. favor, então, tem a bondade. Bom, obrigada. Só para comentar que, assim, uma das questões aí do Carmed também é o sentimento de fã com as influenciadoras que eles contrataram para divulgar também. Então, uma das percussoras do Carmed eu sei que foi a Ana Castela, que é exatamente o público que consome o Carmed, né? Que são assim, adolescentes e jovens adultos, até criança também. Então, a Ana Castela, ela para o show para passar Carmed. E aí ela, né, tem toda essa questão, aí tem Jade Picon também, todas as influenciadoras que a CIMED contratou para fazer propaganda do Carmed inicialmente, né, ali quando estava a marca ainda, né, no início e tal, foi muito acertada essa questão do sentimento dos fãs, das comunidades, dessas influenciadoras. Hoje em dia, a Carmed é uma marca própria, se sustenta sozinha porque virou item de colecionador. Então, eu acredito que o sentimento de fã inicial foi para com as influenciadoras e depois se perpetuou para a marca porque virou item de coleção. As meninas trocam e etc, umas com as outras, então eu acho que foi muito essa questão da CIMED, desse primeiro sentimento de fã embrionário, né, com as influenciadoras, e depois aí que a marca ficou conhecida, eles se propagaram. Acho que é bem interessante essa decisão estratégica da CIMED. Perfeito, perfeito a sua colocação. Mas tem um item que talvez para mim, que sou da área de gestão e negócios, que é muito importante, é que eles tiveram, colaborações, marcas colaboradoras com eles, que fizeram isso virar uma verdade absoluta, que foram, os Carmedes com cheirinho de bala, né, da Bala Fine, depois com as marcas mais conhecidas do Brasil, Bauducco, Coca-Cola, Hello Kitty, tudo isso não deixa com que a marca fique esquecida por um pouquíssimo tempo. Ela tem evoluções e piques que colocam toda hora o quê? O farmacêutico querendo comprar mais para poder atender o público dele, que é infanto, juvenil e até mais velhos, né. Eu tenho, alunas que têm 25, 30 anos aqui no Senac, que elas colecionam Carmed, então virou realmente uma coisa muito fora da caixa. Acho que talvez nem eles, da própria CIMED, pensariam numa estratégia tão importante assim. E um dado que é minha última observação, é que quando eles lançaram o lote de 5 milhões de unidades na fábrica deles em Minas Gerais, para os farmacêuticos, 5 milhões de unidades terminaram no primeiro dia de lançamento, ou seja, é um absurdo de negócio, né, se falar em termos de negócio. A gente estava falando sobre fãs, sobre marca, tudo, mas como negócio, uma coisa absurda. E esses números não diminuíram, eles só aumentaram ao longo do tempo. Então hoje eu nem sei mais os números, mas eu sigo eles há exatamente 2 anos e meio, foi quando eu comecei a escrever, no meu doutorado sobre essa comunicação que é muito efetiva dos donos da marca com o público, né. Fora isso, eles interagem o tempo inteiro diretamente com os seus fãs, né, com suas comunidades, o que leva a uma transparência, muitas vezes, a gente não sabe se há algum hater que consegue, adentrar a relação com eles, mas a gente percebe que há uma relação muito interessante entre os colecionadores, os fãs e os diretores, os CEOs da marca, né. Boa. Alexandre, vou trazer também aqui algumas sugestões ou contribuições daquilo que eu tive do teu trabalho. Começo pensando no seguinte, eu parto até do ponto de vista epistemológico do trabalho. Por que que eu começo a partir daqui? Por conta de alguns aspectos. Quando eu vejo, primeiramente, o teu trabalho como um todo, e vejo alguns gráficos e tudo isso mais, então me remete numa ideia do positivismo. E se me remete na ideia de positivismo, ainda com
o método qualitativo, utilizar uma única experiência talvez não seja propriamente adentrado a essa epistemologia. Depois, olhando para o seu tema e o trabalho que você começa a trazer, eu penso muito mais que seria um trabalho quantitativo, né? Um trabalho quantitativo seria muito melhor para poder abordar sobre essa temática. Então, talvez, ao utilizar-se simplesmente uma única experiência e tudo isso mais, talvez seria bom entrar para um outro campo do interpretativismo, né? E isso por quê? E nisso, até não seria por quê, mas nisso seria retirar determinados gráficos que não agregam tanto valor assim ao próprio artigo em si. Por quê? Você começa com uma pergunta de partida que é como se dá? Então, você nos remete à ideia que vai trazer um processo de como é que essa interação surge de forma espontânea ou natural do fã. Só que ao longo do trabalho, o que nós conseguimos perceber é que existe isso. Não existe a ideia de como é que ela se dá, mas é que ela existe. Então, opa, isso existe, está aqui, são X de comentários, está aqui, são X de interações. Ok, mas aquilo, você nos trouxe a ideia que vai nos explicar como é que se dá, qual é o processo, quais são os procedimentos e as etapas que surge isso. Então, provavelmente aqui, olhar qual seria epistemologicamente um melhor enquadramento e depois, se for qualitativo ou quantitativo, quais são as técnicas tanto de coleta quanto de análise, que fariam todo o sentido, e depois, se de facto é nos trazer simplesmente à tona que existe isso, ou se é mesmo de trazer um processo, de facto, como isso surge, como ele é dado. Muito obrigado, Job. Com certeza, essa dúvida foi até o final do artigo, porque a professora Clarice, ela realmente disse que eu precisava trazer alguns números. Eu não ia levar nenhum gráfico e nenhum número, eu ia apenas colocar as postagens e as próprias imagens já por si só declaravam isso. Como se dá, é o processo que eu deveria ter demonstrado, realmente. Mas eu fui orientado pela professora que cuida de audiência e de cultura de fãs, então na verdade, esse artigo foi construído a duas mãos. Eu entendo e eu também acho que ela tem um olhar muito mais para quantitativo do que qualitativo, ou então, se eu abandonasse essa, vamos dizer assim, esse apoio que eu coloquei de tabelas e tudo mais, para uma construção de processos, né, em que fases foram estabelecidas tais critérios que se chegaram ao Sim. ponto de identificar que foi uma cocriação e que elas são positivas ou não, que elas são neutras, que elas são questionadoras ou não e tal. Eu entendo e agradeço muito você. Realmente, isso ainda está sendo discutido na minha própria tese, mas eu acho que o artigo não ficou de todo desmembrado. Ele deu uma base, talvez, para a gente olhar e identificar que há uma quantidade considerável de cocriações e de consultas dessas comunidades Uhum. nas postagens, né? Mas ela não serviu para que eu tivesse uma análise assim atestada, quantitativa, para eu trazer uma pesquisa quantitativa. Eu teria que trazer regressão e um período talvez um pouco maior com esses dados para poder dar base para o meu artigo. Eu concordo com você. Há uma certa dubialidade ali na sequência, né? Ficou parecendo uma coisa e entregue outra, mas eu não tive como fazer de outra maneira naquele momento, até porque eu estava no processo também de estar escrevendo a minha tese com essas pautas. Então, sabe que nesse momento você começa a coletar tudo, escrever muito para depois ir retirando, né? Então agora eu já estou com um olhar, como isso que foi escrito há quase um ano atrás, eu guardei esse artigo porque eu gosto do SEMEAD também, então esse artigo me traz uma coisa de ter a gestão do negócio, ter marca, ter movimentos de fãs, né, cultura de fãs, cultura de consumo, tem muita coisa dentro de um artigo só. Então, eu concordo com você e agradeço muito suas observações. Muito obrigado. Agora vamos dar tempo para o nosso próximo artigo, né? Não sei se
Alguém gostaria de ser a segunda voluntária? Eu posso pegar aqui de acordo com a ordem que está no semeado. Estou à disposição, Job, se quiser que eu apresente, eu Por favor, Sandra. Então esteja à vontade. vou compartilhar minha tela. Enquanto a Sandra está a partilhar a tela dela, eu vou convidar também as pessoas que estão com as câmeras desligadas, que também podem fazer perguntas, mesmo que não queiram abrir as câmeras, não tem problema, são todos bem-vindos para participarem do debate. A palavra agora é sua, Sandra. Tá vendo a tela, não? Estamos sim, estamos a ver a tela e podes meter tela cheia, por favor? Acho que seria Sim. bem melhor. Pronto, agora temos a tela cheia e vou começar a cronometrar agora. Minutinho. Bom, gente, muito obrigada. Eu sou Sandra, eu sou da UF, aqui no Rio de Janeiro. Esse é um trabalho que ele é um recorte da dissertação de mestrado e vem como título A Construção Sociotécnica do Mercado de Corrida de Rua, as marcas como atores na rede de consumo. Bom, para a gente falar de corrida de rua, que hoje está na moda, é um fenômeno no Brasil, que está no mundo, se não me engano, eu trago aqui dois números para a gente falar do contexto de mercado. Para você participar de uma corrida, você obviamente faz a inscrição, né, no evento, e essa inscrição acontece através das plataformas como a Ticket Sports, a GoDream. Então, nos dois estudos que eu trago aqui, do perfil atleta e do Ano Esportivo Strava, eles mencionam que a corrida, como esporte no Brasil, ela hoje, na época, representava 82% das modalidades transacionadas dessas plataformas, em comparação com outros esportes. Um segundo dado, né, de mercado é que o mercado global de equipamentos e vestuários para corrida de rua, ele estava estimado até 2033, 37 bilhões de dólares. Quando eu falo de equipamentos e vestuários, obviamente estou falando das roupas específicas de corrida, roupas de compressão, tênis, mas eu também falo das tecnologias vestíveis, como os smartwatches e outras coisas que estão aí performando diretamente com o corpo de quem corre. Bom, no processo de desenvolver o artigo, como esse subproduto da dissertação, né, a gente observou que as marcas tradicionalmente são vistas como patrocinadoras e como fornecedoras de produtos. E aí, avançando, né, com a dissertação, a gente observou que tinha uma lacuna dentro dos estudos de marketing. Por vezes, os estudos não capturam a agência dos atores que são os não humanos. Como quem são os atores não humanos nessa rede? As marcas, as tecnologias que se conectam, os aplicativos, como o Strava, por exemplo, que é um aplicativo utilizado nos smartwatches, e que obviamente conformam nessa formatação, nessa formação das dinâmicas de mercado. Então, por isso surge a pergunta de pesquisa: como as marcas atuam como atores, interagem com corredores, com os atletas e com as tecnologias, estruturando o consumo na prática da corrida de rua. Essa foto aqui é de uma corrida que foi um dos territórios de pesquisa para mim, na minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Bom, como objetivo, né, desse artigo obviamente, interagir, né, compreender essa interação entre as marcas, entre os atletas, entre as tecnologias, mapear essas conexões e o papel dessas marcas como co-construtoras do mercado a partir da lente teórica da teoria do ator-rede, que muitas pessoas, como eu, falo como ATAR. A teoria da ator-rede, de Bruno Latour, ela tem um princípio-chave, né, para trazer aqui de forma um pouco mais simplificada. Ela não faz distinção entre humanos e não humanos, no sentido hierárquico. Quando a gente analisa a construção de mercado nesse objetivo aqui, nesse artigo, humanos e não humanos, as marcas, os objetos, as tecnologias, elas possuem a mesma importância
e hierárquica no mesmo plano. E são todos atores para co-construir o mercado. São atores que possuem agência, e, ao falar de agência, a gente fala de fazer, como diz o autor Latour. Então, nesse sentido, o consumo aqui, ele, né, se apresenta não como uma escolha individual isolada, mas como um efeito que emerge dessa rede heterogênea de pessoas, de instituições, de marcas, co-construindo o mercado. Bom, para desenvolvimento do artigo, né, para o processo de coleta de dados, eu utilizei a autoetnografia, que dentro da lente teórica da PAR, ele chama de pesquisador informante e observador. Então, nesse sentido, no momento em que eu coletava dados, o meu próprio corpo também gerava dados e gerava rastros digitais. Explico um pouco mais. Eu sou atleta amadora de corrida de rua, então, ao mesmo tempo em que eu participava do meu território de pesquisa, eu coletava dados. Os dados coletados foram fotografias, foram vídeos, os próprios dados que o meu corpo gerou ao longo do processo da prática da corrida de rua. Também coletei dados digitais a partir dos Instagrams, né, das marcas das corridas às quais eu participei, e também engendrei nesta rede os dados que o meu corpo gerou, como performance, como o pace, a distância, o tempo percorrido e tudo aquilo que o chip de cronometragem capturou do meu dado no campo. Sobre os territórios de pesquisa, as corridas que foram eleitas para o desenvolvimento tanto da dissertação quanto desse subproduto aqui, desse artigo. Foram 3 corridas presenciais e 2 híbridas, vou explicar melhor. Elegi as 3 corridas mais importantes que acontecem no Rio de Janeiro, a Maratona do Rio, a ASICS Golden Run e a Meia Maratona Internacional. A Maratona do Rio é a nossa maioral, ela é a maior corrida do Brasil, ela é muito, muito conhecida, né, dentro do mercado, e a ASICS Golden Run como segunda importância aqui, a Meia Maratona Internacional, e 2 outras corridas que foram corridas virtuais. Eu corri no Rio de Janeiro, mas era uma corrida que aconteceu na Espanha, e eu consegui participar através da tecnologia vestível, o smartwatch, e um evento que foi indoor da Smart Fit. Então, esses foram os campos de corrida, os campos de pesquisa que eu coletei dados. Para analisar esses dados que foram coletados, a partir da lente teórica, a metodologia diz que a gente precisa rastrear os rastros, no sentido de que a gente precisa fazer um inventário de todos os elementos, todos os atores que estão presentes no campo em que eu coletei, no campo em que eu estive, para que a gente, então, consiga perceber como é que esses elementos, como é que esses atores, a partir dos seus efeitos, geram controvérsias, como chama na teoria, ou chama ou incertezas, para que se modifique, se interaja e se co-construa o mercado em que a gente está falando. Latour chama isso de 5 fontes de incertezas, a gente vê isso ao longo do trabalho. E aí, como resultados daquilo que foi encontrado, trago aqui dentro dos 3 campos, um dos resultados dos efeitos dessa conexão das marcas com as instituições e com o corpo do corredor. Um dos efeitos é a conectividade e a experiência cultural. Eu já mostro no slide mais detalhes, no próximo slide. Na ASICS Golden Run, performance guiada e inclusão. E na Meia Maratona Internacional, gestão e comunidade de rede. Vamos para uma imagem que expressa melhor o que é a conectividade e a experiência cultural. A Maratona do Rio, o ano passado, acumulou 60.000 pessoas correndo o mesmo evento. Ela fez uma conexão com a Prefeitura do Rio, que é um outro ator, com a Polícia Militar. Ela fez uma conexão com um incentivo fiscal que a Prefeitura do Rio executa, e isso se transformou em uma ação cultural onde 5 artistas produziram 5 gigantes esculturas chamadas tenisões, que foram espalhadas pela cidade, onde as pessoas podiam interagir, né,
com esses objetos e fotografar e gerar dados nas redes sociais e gerar conversas nas redes sociais, mas também registrar isso para si e ter um pertencimento com a marca, com a própria cidade também, que é um dos atores dentro dessa rede. Ela também se conectou à Maratona do Rio, ela também se conectou com o Metrô Rio. Imagina um evento de 60 mil pessoas dentro de um espaço que acontece no Aterro do Flamengo, é muita gente. Então, quem estava vestindo a camisa da corrida, em uma das corridas, podia transitar utilizando o Metrô Rio gratuitamente, dentro desses dias que acontecia o evento. Então, né, isso representa essa conectividade, esses atores que se entrelaçam, essas marcas que se entrelaçam. Já sobre a corrida da ASICS Golden Run, que aconteceu em agosto, ela tratou de trazer para dentro da corrida 2 elementos que foram novos. Ela trouxe, como patrocinadora oficial das Paralimpíadas de 2024, ela trouxe os uniformes que os atletas utilizariam, né, na Olimpíadas, e isso foi disponibilizado na arena de chegada ali da corrida, onde a gente podia conhecer a história, a materialidade ali dos uniformes e podia interagir, conhecer, por exemplo, os atletas guias, que também participaram da corrida, os atletas com deficiência visual, e como é que isso foi guiado dentro da própria prova. Ela também trouxe influenciadores para servirem como os pacers, que são os corredores que correm um tempo específico, marcando o tempo específico, e quem se agrupava nesses coletivos tinha uma medalha diferenciada, e esse tempo era medido no cronômetro do chip da corrida, né, do percurso, perdão. Um outro elemento que se surgiu também dos territórios de pesquisa na Meia Maratona Internacional, ela trabalhou gestão de rede e comunidade a partir do isotônico, Faltam que 4 ela... minutos. Obrigada. Com o isotônico que ela disponibilizou no percurso, e ela fez uma conversa a partir do próprio Strava, ela conectou a marca da Dobro junto com o grupo de WhatsApp para isso, ela falou sobre gestão de rede, falou sobre governança da corrida, refutando os corredores pipoca. E, por fim, a Smart Run, que fez uma edição do Guinness Book, enquanto 238 pessoas corriam ao mesmo tempo em esteiras, ela engendrou vários atores como um ecossistema, ela chamou o CEBAT, que é a Confederação Brasileira de Atletismo, tinha influenciadores, tinha o Guinness Book fazendo essa intervenção para que o recorte fosse alcançado ou não. Isso, obviamente, gerou conversas nas redes sociais e também gerou um fortalecimento para a marca. Então, por fim, a gente observa que, né, nos elementos de discussão, que as agências das marcas nessa grande rede sociotécnica se engendra, né, informações de grupos, são grupos fluidos, porque ora pode-se participar, o mesmo corredor, o mesmo atleta, pode-se participar com várias marcas ao mesmo tempo. A ação é assumida porque o ato de correr depende da infraestrutura em que é disponibilizada para o atleta, então a marca toma decisões né, no sentido do percurso, interage ali com os outros atores que estão presentes. E uma das incertezas que Latour também fala é sobre os objetos ágeis. Nesse sentido, a gente traz o exemplo aqui dos centros de cálculo, que toda a performance que o corpo produz, ele se integra dentro de um centro de cálculo e isso gera informações para um grande mercado. Então, se sabe que mulheres com X idades correm corridas no Rio de Janeiro e isso é um insumo para consumo e para marcas. Por fim, a gente imagina que, né, com esse artigo a gente contribui para que a gente consiga observar que marcas são entidades ativas nas formações de mercado, a gente percebe que as marcas são integrantes de uma grande rede relacional e que se afetam mutuamente, que se conectam e geram significado cultural, que o consumo é um efeito emergente de uma rede sociotécnica, as marcas, nesse sentido, são conectores, como hubs que articulam e transformam a dinâmica do mercado, e que, como pesquisas futuras, a gente imagina que a gente propõe
pensar nas implicações de que as empresas precisam perceber que seus produtos e serviços conformam interações corporais e de performance. Um corpo que gera dados também está no mercado, e, nesse sentido, trabalhar esse tema também. Aqui eu trago o referencial teórico e fico à disposição para a gente discutir, enfim, receber os aportes de vocês. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos por essa rica apresentação e, nesse exato momento, vou dar o lugar à nossa moderadora para, então, fazer as suas considerações ou, novamente, abrir aqui uma sessão de debate em torno do tema e do trabalho. Professora É Miriam, tem a isso. primazia. É isso mesmo, Job. Muito obrigada. E Sandra, obrigada pela sua apresentação. De fato, tem alguns pontos muito interessantes aqui na sua investigação. Eu vou passar a palavra primeiro para os meus colegas de mesa, né, dos nossos colegas de sala, para ver se alguém quer perguntar, comentar alguma coisa. Eu agora vejo o Fábio também com a câmera aberta e é bem-vindo, Fábio. Ou mesmo as outras pessoas. Eu vejo aqui o nome da Virgínia, da própria Séries, da Ana Lúcia. Enfim, quem quiser pode participar do debate, colocar questões para a Sandra. Bem, se me permite, posso começar, professora Miriam? Sim, claro. Obrigado pela receptividade. Sandra, parabéns pelo trabalho. Eu sou um fã inveterado da teoria Torrete. Acho que ela é pouco usada em administração. Ela tem uma premência aí na área de comunicação muito grande, né? Eu sou professor também de stricto sensu na área de comunicação, mas eu tenho tentado aí já há algum tempo, já há alguns anos, tangenciar um pouco a teoria Torrede em gestão, área de marketing principalmente, né? E quando a gente vê aí um trabalho usando esse aporte teórico, né, que eu não chamo nem só de aporte teórico, mas é de uma perspectiva diferente, um olhar diferente, né, para os fenômenos, principalmente em cultura de consumo e todos esses pontos, eu fico bastante feliz. Inclusive, já quero convidar para quem estiver presente no SEMEAD na quinta-feira, vou apresentar uma proposta também de teoria Torrede para leitura de algoritmos de recomendação em streamings, então vai ser bem legal, gosto bastante. Eu não sei, esse você falou que é um recorte, né, Sandra, da tua dissertação, né? Alguma Isso. coisa do gênero. Que legal. Você está pensando no mapeamento dessas controvérsias? Como é que você está pensando isso, né? O olhar para a caixa preta, né? Dos pontos aí, dos aquitantes, né? Como a gente diz. Eu lembro muito bem de um dos meus professores, né? André Lemos, da área de comunicação lá na UFBA, Oh, no doutorado. E ele tinha uma frase fantástica, né, que inclusive está no início do livro dele, Comunicação das Coisas, que era: coisas nos fazem fazer coisas, né? E que é a cara da teoria Torrete. Como é que você está pensando em traçar, ou já traçou essas controvérsias, né? Conta um pouco mais para a gente aí. Ou para mim, né, que eu fiquei muito empolgado com o negócio. professor Fábio, muito obrigada pelo aporte. Obviamente, de nome eu conheço Lemos, eu li o livro dele justamente para desenvolver a dissertação. Obviamente, aqui é só um recorte, né? Na dissertação eu faço bem a construção da litânia e observo esses efeitos que faz com que eu consiga perceber quando ele é um ator, quando ele faz uma modificação nessa grande rede. E lá eu trabalho um pouco mais sobre o corpo dataficado, como diz Lemos, né? Aqui, é claro, eu trago o recorte para marcas, porque é um dos atores que, obviamente, se apareceu dentro das litânias e se apareceu dentro da minha dissertação, que nos faz fazer. Como atleta amadora, eu, obviamente, prefiro uma marca de tênis, eu não uso outra. Eu só corro com um top específico. Então, a marca me faz fazer. As coisas têm as suas agências, e perceber que essa nossa realidade, a partir de como diz Latour, que essa realidade ela é construída, ela tem os seus efeitos, os seus arranjos instáveis,
e a gente pertence a as coisas, né? Esses coletivos pertencem a grupos que se modificam, que se movem. A gente teve o colega Alexandre apresentando aqui Carmed, que é um super efeito das redes sociais. Agora é um efeito, não se sabe daqui para frente. Então, é isso que eu venho trabalhando na dissertação. E trouxe aqui, né, para o recorte de marcas, porque a gente tirar a centralidade do humano me interessa demais. Não somos só nós que fazemos as coisas, mas as coisas também nos faz fazer. Então, a gente vê com que uma marca consiga modificar mercados a partir das suas falas, das suas conversas, das suas ações ou não ações, é o que me interessa, e eu tentei trazer aqui um pouquinho para ver que os mercados são co-construídos com esses coletivos, com todos esses elementos em conjunto. Perfeito, obrigado. Sucesso para você. Obrigada. Obrigada. Eu vou aproveitar aqui, porque uma das perguntas que eu tinha estava mesmo ligada a esse comentário do Fábio, que era o fato de que essa é uma teoria que está bem superficial mesmo no marketing, né? Ela ainda não está muito aprofundada. Mas, por outro lado, eu até percebo, né? Porque a gente, na área de marketing, fica lá, estudar o comportamento do consumidor, e a gente está coisificando o consumidor, né? A gente diz que as pessoas são só coisas, né? E só mais um objeto dentro dessa tal rede, né? Isso tem que desconstruir a cabeça da gente para a gente, né, olhar as pessoas só como mais uma coisa dentro daquela rede, né? Obrigada por trazer essa perspectiva e pronto, para nos fazer repensar. A minha pergunta, na verdade, eu acho que eu já sei o que a Sandra vai responder, mas é minha obrigação, né, cutucar um pouco nisso daqui. É, a Sandra falou na autoetnografia, né? E que, sem dúvida nenhuma, é um método super potente, mas ela traz sempre aquela questão desconfortável, né, de uma potencial subjetividade da análise, né? Quer dizer, como é que a gente faz para separar o pesquisador do ator, nesse caso, né? Quer dizer, como é que a gente separa as coisas, como é que eu faço uma leitura sem viés, abre aspas, né, do fenômeno que eu estou a observar, que eu estou a analisar, sem que, no fundo, a Sandra faz parte daquele cenário todo, né? Eu estava mesmo a descrever, sou corredora de rua, etc. e tal, né? Sim. Como é que se garante fidedignidade na lógica da coleta dos dados? Professora Miriam, eu não sei se eu sei responder, mas eu vou responder como está na minha cabeça. Esse é um tema, sim, na dissertação eu também tenho outros métodos, né? Eu tenho entrevistas e, claro, não deu para trazer aqui, mas não é a frase que eu quero usar, mas vou tentar trazê-la. Não é contra dados, não há argumentos, mas eu trago, além de, obviamente, a minha perspectiva como atleta, como pesquisador informante, eu trago os dados gerados pelas coisas, pelos objetos. Então, a performance, que para além daquela que eu narro, o objeto narra a partir do próprio objeto para mim. Então, ele que me diz quanto que eu corri, por exemplo, qual foi o meu pace, a marca Maratona do Rio me manda um e-mail me dizendo você está apta para correr o próximo desafio, que inclusive fiz a minha inscrição hoje, para 2026, estarei lá. Quem correr aí vem para o Rio de Janeiro, é um convite. Então, nesse sentido, eu penso que, como pessoa que está engatinhando na pesquisa, eu imagino que nesse sentido o que me auxilia para reduzir esse viés, não sei se posso dizer assim, o relato dos outros atores, o relato das redes sociais, o relato do que as minhas tecnologias vestíveis contam do meu corpo, que não tem como mentir, porque eu suei, eu corri, a minha passada é específica, eu uso isso nos dados na dissertação. Então, é isso, assim, é como eu consigo responder. E obrigada demais pela pergunta. Excelente, excelente. Pronto, coloquei a pergunta
para que a Sandra já saiba que vai ter que mesmo tomar esse cuidado na sua dissertação, né? E ao Uhum, relatar isso, todo cuidado ali vai ser pouco para o seu júri não uhum. te matar no final, né? Então, um relato bem feitinho ali, eu tenho certeza que a Sandra dá conta disso. Boa. Obrigada, Outros professora. comentários, colegas? Quem mais quer perguntar alguma coisa? Eu também tenho mais outras perguntas, mas eu vou deixar os outros. Eu vou aproveitar e Vai, Alexandre. também já vou me despedindo de vocês, vou fazer a pergunta, eu vou escutar a resposta da Sandra, vou me despedir que eu tenho uma reunião daqui a pouco. Mas gostei muito, Sandra. Lembrei um pouco de alguns estudos que eu, logo no começo do doutorado, sobre McLuhan, que fala que a mensagem é o principal, e na verdade hoje a gente tem a mensagem, o receptor, a cocriação e tudo em movimento, porque nós andamos com fone de ouvido, recebendo a mensagem, repostando essa mensagem para alguém em movimento, ou seja, Uhum, quem diria um dia McLuhan falando que a mensagem era tão importante assim, que caiu por terra, né? Então as teorias e os conceitos estão aí para serem derrubados ou serem talvez superados, né? E eu vou fazer uma menção aqui que eu achei muito interessante da sua pesquisa, principalmente porque a gente estuda bastante a internet das coisas, né? A internet das coisas com as coisas nas internets. Então, a gente pode dizer que os atores estão nas coisas que estão nas conexões com toda esse digital compreensivo aí. Né? E eu trago aqui a Maria Imaculata, que ela traz a teoria dos fãs no ambiente de cultura participativa, ou seja, não há um motivo único para que a gente tenha pessoas fazendo coisas e sendo atores das coisas que elas estão fazendo, né? Ou seja, há motivos diversos, mas é essa cultura nossa hoje que é tão participativa. Alguém que compra um Carmed e vai lá e reposta e cria uma Carmed Lovers, alguém que corre pela marca ASICS, que corre com tênis da ASICS ou de outra marca qualquer. Por quê? Porque são escolhas de cada ator, de cada parte participativa, né? De cada ator participativo dessa grande da globalização que a gente tem, que a gente chama de cultura participativa, né? Você consome, você age, você defende, você questiona, e nós estamos todos aí, de uma certa forma, misturados, né? Misturados e fazendo a coisa acontecer. Então eu gostei muito. Na verdade, eu não vou te perguntar nada, mas vou te parabenizar, porque eu lembro que no meu mestrado foi a parte da minha vida que eu mais pesquisei, que eu mais me debrucei sobre teorias e tudo mais, e acho que eu senti no teu artigo muito da sua dissertação. Eu acho que lá deve estar mais completa, e se você depois puder compartilhar com a gente, vai ser muito legal. muito obrigada, Alexandre. Sim, é no mestrado que a gente lê muito, e você tem toda a razão, as coisas se conectando e os algoritmos e tudo mais. Na lente teórica que eu utilizo, eles chamam, o Latour chama a gente de híbridos, que é o que somos hoje com os algoritmos, né? Nós somos a extensão do que a gente está na rede social, no contexto da corrida. É, há uma certa fatia de comunidades de corredores que falam que se eu não postei, eu não corri, e que correm só por performance, não é a minha praia e não é o meu recorte. Para mim, me interessa esse hibridismo, essa conexão, essa interação o tempo todo. Mas existe essa fatia. Então, nós somos o tempo todo híbridos e eu creio que cada vez mais. Meu interesse começou quando eu pensei, sequer conhecia a teoria e nem tinha a orientadora que tenho hoje. Eu pensei, por que o celular é tão importante na nossa vida? Né? E aquilo ficou na minha cabeça. De fato, o celular nos faz hoje retornar para casa porque está acabando a bateria. A gente vive em função, praticamente, do celular. Foi aí que surgiu o interesse, e aí buscando teorias para aportar isso. E aqui estamos discutindo algoritmos e Carmed, e corrida, e participando da corrida que foi em outro país, mas daqui foi possível, engendrado numa rede, de uma farmacêutica, por exemplo. Muito obrigada. Pronto, eu aqui, né, temos só mais poucos minutos para essa nossa conversa. Em termos de sugestão, olhar para aquilo que foi produzido enquanto vídeos e tudo isso mais,
é também trazer dentro da metodologia se esse conjunto de vídeos e outras questões foram simplesmente ilustrativos ou se houve ali uma análise semiótica, ou seja, uma categorização de um conjunto de vídeos que dariam resposta a alguma temática ou algum ponto que está dentro daquilo que é o teu trabalho. Se existe um outro conjunto de vídeos que daria o sustento, então categorizar ali os vídeos e todo outro aparato para dar essa sustentabilidade. Um outro ponto, novamente, é um trabalho que também incide sobre o pensamento do como. Então, eu acho que talvez seria bom trazer aqui um framework, né, um quadro teórico de, ok, de tudo que eu pesquisei, provavelmente eu resumiria isso nesse sentido do um modelo visual em que a pessoa depara-se com esse modelo e entende, ok, então esse é o como, então são essas formas que incidem, já que não é um trabalho quantitativo, e aí teria outras questões, mas por ser um trabalho qualitativo, então pelo menos sabermos quais são os pontos e que setas vão para quais setas, aí seria muito bom, principalmente com uma contribuição para as empresas já começam a entender um pouquinho melhor, ok, isso afinal dá-se dessa forma ou daquela outra forma. Seria um contributo também teórico, não que a descrição não esteja lá, mas a parte do framework seria muito bom. Então, em termos de contribuição é isso, até acabamos por passar um pouquinho do nosso tempo, né? Gostaria já aqui de convidar a nossa última autora. Se tivermos algum tempo, acho que depois podemos retomar aqui alguns pontos. Já sei que o Alexandre daqui a pouco vai nos abandonar. Não sei se não é porque não gosta de nós, mas ele já disse aqui sobre a reunião, não há nenhum problema. E dou aqui a palavra para a nossa última intervenção. Bom, pessoal, só colocar aqui para compartilhar a tela, só um minuto. Eu não está aparecendo aqui. Vou colocar aqui, cadê? Share. Aqui. Sim. Aqui. Pronto. Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Tá. Conseguimos, sim. Pronto, Vou passando direitinho. colocar o tempo a rodar. Muito obrigada. Então, pessoal, boa tarde ainda, né, por aqui, boa noite aos demais, né, que estão em outro fuso horário. Então, eu vou começar minha apresentação. Primeiramente, desculpa o barulho que está aqui ao lado, como eu disse, ao lado tem uma retífica, e aí eles decidiram que eles vão trabalhar de eterno hoje. Mas, enfim, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Então, boa noite, meu nome é Laura, né, como vocês já sabem, eu sou da UFPB e eu vou apresentar o artigo Comunidade Virtual das Marcas, Antecedentes de Engajamento e Lealdade. Esse artigo foi elaborado pela Maria Beatriz Alcântara, pelo professor Edivan Aguiar e por mim, Laura Maier. Eles são da UFPB, de Campina Grande. Então, para a gente começar, certo? A gente vai falar sobre o K-pop, ou a gente fala, né, uma onda coreana, que é o termo, né, Hallyu, que ele transcende essa música, certo? A gente não está falando só de música propriamente dita, a gente está falando de um fenômeno que ele é econômico global, que movimenta cerca de 4,7 bilhões ao ano, e o sucesso, ele não vem só dos artistas, eles vêm dos fandoms. E esses fandoms funcionam exatamente com o que a literatura de marketing chama de comunidades virtuais de marca. Então, são grupos de pessoas que eles vão para além do consumo. Então, essas pessoas elas se identificam, interagem, criam laços, essa estrutura social que a gente está tentando entender nesse artigo. Então, aqui, né, falando sobre nosso objetivo e lente teórica, o nosso objetivo de pesquisa, né, faz parte de uma observação de que os fãs constroem sua identidade social dentro do fandom. As pessoas, né, falam assim, eu sou do ARMY, eu sou do Blink. Então, o pessoal que curte o K-pop, né, fala o nome do seu fandom. Então, nossa pergunta foi como essa identidade social, essa dinâmica de grupo, se transforma em lealdade real à marca, né? Como isso vira consumo, defesa da marca e fidelidade. Então, nosso objetivo
Ele foi investigar o papel dessas interações sociais e como o sentimento de pertencimento e identificação social afetam, no fim das contas, certo, a lealdade. Então, para nos guiar, nós usamos como lente teórica principal a teoria da identificação social, que fala, né, que o grupo ao qual nos escolhemos pertencer molda quem nós somos e como nós agimos. Então, nós escolhemos esse aporte teórico do Tashfel e Turner, em 1985, para a gente entender como é que é moldado esse comportamento de fã. Então, aqui está o nosso modelo proposto, né, para essa pesquisa. Então, a gente propõe que os fatores de homogeneidade, né, o quanto eu pareço com os outros, o sentimento de pertencimento e o relacionamento que eu já tenho com a marca, eles, nesse caso, eles são relacionados com a participação, né, o quanto eu interajo com a comunidade e a congruência, o quanto eu me sinto conectado e alinhado aos valores daquele grupo. Então, são esses dois fatores, né, de participação e congruência, que vão gerar engajamento e, finalmente, a lealdade. Esse modelo de caminhos, né, nós achamos as hipóteses principais que vão validar essas conexões, ao final do nosso estudo. Então, como metodologia, primeiro, assim, nós tivemos uma amostra, né, ótima de 1.002 respondentes válidos. Foi uma amostra assim, que a gente conquistou com o Twitter, basicamente, né, com o X, certo? Compartilhando os links e etc. É uma comunidade muito unida, né, principalmente. A comunidade do BTS é uma comunidade assim, muito ativa, e aí a gente conseguimos essas respostas, certo? Basicamente em um mês. Então, foi uma coisa assim, muito, muito interativa, né, junto com eles. E aí nós fizemos essa pesquisa quantitativa, descritiva e correlacional. Fizemos esse survey, como eu falei, online, que ocorreu, né, em agosto passado. E aí ele foi distribuído, obviamente, no X, no Instagram, no WhatsApp e no Facebook também. No WhatsApp foi mais nos grupos, certo? Dos fãs. E aí, essas comunidades, né? Os critérios para participar era ter mais de 18 anos e, obviamente, fazer parte da comunidade virtual de K-pop, tá? Podia ser de qualquer grupo de K-pop. O instrumento ele foi composto por escalas Likert de 7 construtos, 7 pontos, com 7 construtos, cada uma a partir do modelo. E para analisar os dados, nós usamos modelagem de equações estruturais rodadas no R, certo? Nós utilizamos os padrões do RER. Deixa eu passar aqui. Ué, passou. Então, nós, né, para caracterizar essas 1.002 pessoas que fizeram parte, né, do nosso estudo, nós vemos aqui que a maioria, ela se identifica, né, com o gênero feminino, 78% do gênero feminino, e são jovens, com idade média de 21,6 anos, né, que se alinha perfeitamente com o dado de escolaridade, né, que também 47% estão na universidade, são universitárias, né, a maior parte dessas respondentes. E o dado, né, é que 88% dessa comunidade está há mais de um ano pertencente a ela. Então, a gente vê que não é um interesse passageiro, é um comportamento de longo prazo, é um comportamento que ele se estende. E, né, o contexto mais citado, né, a interação mais citada é o X, o Twitter, certo? A principal plataforma utilizada para discutir o que é o K-pop, etc., né, entrar em fan wars, né, que são as batalhas de fãs, que, como foi falado aqui, né, os fãs eles criam uma barreira para esses grupos, é o Twitter, né? E o grupo mais citado foi o BTS, que está com 28%, né, de preferência da nossa amostra. Os outros grupos citados foram Blackpink e aí outros grupos também foram citados. Foi bem interessante porque o BTS estava em hiato, mas mesmo assim o fandom continua firme e forte, tá? Independente de qualquer coisa, elas estão aí sempre ativas. Então, nossa comunidade aí é composta por universitárias fãs do BTS, em sua maioria. Então, pessoal, para a gente, né, dar continuidade, vamos para a validação das escalas, né, para a gente testar, para saber se o modelo é estatisticamente sólido, para a gente conseguir testar as hipóteses depois. Então, aqui nós temos, né, nosso modelo de mensuração de confiabilidade e validade,
a gente vê, né, que os indicadores, tanto do alfa de Cronbach, como da confiabilidade composta, como da variância média extraída, eles atenderam aos preceitos, né, que a gente adotou do RE. Todos eles foram atendidos, estão acima de 0,7 no alfa de Cronbach, na confiabilidade composta, e na variância média extraída estão acima de 0,5. Então, a gente vê que há confiabilidade aí dos nossos construtos dentro desse modelo. Ui. Então, sobre a variância, a validade discriminante, não é? Aqui a gente vai ter a validade discriminante, as médias e os desvios padrões. A gente vê, né, que a raiz quadrada da nossa validade discriminante, ela está bem, né, ela está bem conectada aqui com os construtos, então não há essa repetição. As médias também, elas estão bem próximas concordo totalmente, né, que a nossa escala Likert tinha 7 pontos, o desvio padrão também está bem organizado e a mediana também tem uma concordância alta frente, né, nossos itens de pesquisa. Vocês vão observar que mais adiante, né, quando chegar nas hipóteses, isso aqui é um reflexo do que está nas hipóteses, essa concordância alta entre os construtos também. Sobre os índices de ajuste do modelo, vocês podem observar aqui que todos eles, né, se enquadram dentro do critério e o que o modelo estrutural ele apresentou. Todos eles, nós conseguimos em todos eles atingir os índices satisfatórios, que foi muito satisfatório para nós também, porque a gente conseguiu ver aí o nosso ajuste do modelo bem organizado. E agora, né, passando finalmente para o teste de hipótese, então a gente pode observar aqui no nosso teste de hipótese que todas as hipóteses elas são estatisticamente suportadas, certo? Todas elas têm um p-valor menor do que 0,05. Isso confirma, né, que o modelo de caminhos que nós propomos, as relações elas realmente existem. Só para destacar aqui algumas relações mais fortes que a gente encontrou, que é da H7, engajamento e lealdade foi uma das mais fortes, né, com um beta de 0,878, e a hipótese, cadê aqui? A H2A, que é o pertencimento e participação, também foi alta, né, com 0,717, né, de beta, e a H6, que a congruência leva também ao engajamento com 0,513 de beta. E aí a gente vê que a H7, né, que é o engajamento é o principal preditor da lealdade. Então, basicamente, se o fã está engajado, ele será leal. Mas como é que esse fã fica engajado? E aí a gente vê, né, também a relação muito alta da H2, que é o sentimento de pertencimento, é o grande motor da participação. Então, o fã, ele primeiro se sente parte de alguma coisa, e aí ele se sente acolhido, e por causa disso ele decide participar, interagir, postar e defender o grupo, enfim. E aí essa participação junto com a congruência, né, que é a identificação com os valores, é o que gera o próprio engajamento. E esse engajamento, por fim, se converte na lealdade que as marcas tanto desejam, certo? Que no caso aqui, né, são as marcas de K-pop. Então, essas são as conclusões que a gente tira desse teste de hipótese. E aí, alguns insights que a gente teve com esses resultados, certo? É que, primeiro, que a interação social, ela é o núcleo de tudo. A lealdade no K-pop, ela não é sobre gostar só da música. Ela é uma experiência social do ser fã, tá? Ela é um estilo de vida. Você vai ser fã daquela marca, então aquilo ali pertence a você. Segundo, a gente encontra o que parece ser um motor da comunidade, que é o sentimento de pertencimento, que é o que faz toda essa comunidade rodar, certo? Toda essa comunidade girar dentro de si. E, por fim, a gente viu, né, que o caminho para a lealdade é o pertencimento que leva o fã a participar e se conectar. Essa participação e conexão vão gerar o engajamento, e é o engajamento que gera a lealdade. Então, esses são os 3 principais insights que a gente teve mediante a esses resultados. Aqui. Então, algumas considerações, né, finais, algumas implicações gerenciais, né, para os gestores de marca, né, sejam de K-pop ou até qualquer outro setor, a implicação ela é que não basta ser só um produto, é preciso fomentar a comunidade, os membros engajados são os melhores possíveis, certo? São os defensores da marca e eles fazem o boca a boca digital. Então, assim, essa é a moral da história, né, que a gente acaba trazendo dessa comunidade de fãs de K-pop.
Como limitação, né, esse estudo, ele foi uma fotografia, ele foi um corte transversal baseado no que os fãs disseram fazer, né? Então, foi baseado nesse autorrelato deles. Para pesquisa futura, a gente sugere assim um mergulho mais etnográfico, etnográfico, para conseguir observar melhor essas interações e o próprio consumo que ele acontece em tempo real dentro das próprias comunidades de fãs, certo? Seja ela de K-pop, de qualquer outro sentido, né, de fã. Então, essas foram as principais bibliografias que nós utilizamos. Era isso que eu tinha para apresentar. Então, muito obrigada pela atenção de todos e fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Pronto, muito obrigado, Laura. E estamos aqui por acaso, na última intervenção da noite de hoje, né? Gostaríamos só, pronto, daqui a pouco termina a nossa sessão, assim, do ponto de vista daquilo que foi previsto, mas gostaríamos de solicitar que ficássemos um pouquinho mais também para podermos contribuir aqui para o trabalho da Laura e posteriormente terminarmos toda ou tudo, só assim é que vamos então terminar a reunião de hoje. Assim sendo, felicitar novamente a Laura e dar aqui a primazia à nossa moderadora, Miriam, para tecer algumas considerações, ou então para abrir novamente aqui o debate e contando agora os nossos 15 minutos. Obrigada, Job, de novo pela sua organização aqui do evento. Laura, adorei também o seu trabalho. E é engraçado porque é um trabalho super quantitativo, com equação estrutural e tudo mais. E eu recentemente orientei uma outra aluna que defendeu a tese dela, mas ela também sobre as comunidades K-pop, mas ela fez um trabalho todo qualitativo. Então, na minha cabeça, enquanto a Laura falava de uma coisa aqui, eu me lembrava do outro trabalho ali, né? Acho que por isso essa sua ideia de, em algum segundo momento, fazer uma abordagem qual, ela é super complementar. A equação estrutural vai indicar o que acontece, mas a gente não sabe por que acontece, né? E aí, para buscar a resposta do Exatamente. porquê, acho que sem dúvida nenhuma, complementar com uma qualitativa aqui, acho que pode ser bem interessante, alguma, sei lá, entrevista em profundidade, ou mesmo uma etnografia pode ser mesmo divertido. Eu tenho uma, duas perguntinhas para fazer, daqui a pouco já logo passo a palavra para os meus colegas também. Um deles. Quando a gente fala de cultura K-pop, né, parece que abre aspas é uma coisa só, mas na verdade não é mesmo uma coisa só, né? E até a sua explicação foi bem interessante. É, mas a gente tratou dentro desse estudo como se fosse tudo a mesma coisa. O que eu quero dizer, por exemplo, se pegar lá eu não sei porque eu não sou da comunidade, por isso não sei exatamente, mas se pegar os fãs do BTS e do Blackpink, provavelmente eles devem ter estilos de fandom diferentes, talvez. Será que talvez, estou aqui a pensar comigo, dado que a amostra de vocês era tão grande, se vocês conseguem pegar os dois grupos mais representativos e talvez fazer um modelo multigrupo, né? Quer dizer, será que esses efeitos que Tananã influenciam em Tananã, será que eles têm a mesma força de acordo com o tipo com a subcomunidade? É isso que eu quero dizer. O que que acha, Laura? Eu acho que sim, porque a questão, né, do Blackpink, né, falando sobre o Blackpink, é um grupo de K-pop que, assim, são quatro meninas, então o recorte feminino, ele vai prevalecer, isso aí a gente sabe que ele vai prevalecer, afinal é a maior parte da amostra, mas talvez seja algo assim, que seja outro tipo de consumo, talvez o consumo de vestuário, e aí vem o consumo da maquiagem, que vai para além do BTS, né? Que são os dois principais grupos, né, citados. Então, o BTS, ele vai mais da música, dos conteúdos e etc. Até de lanche no McDonald's que eles patrocinaram, enfim. Só que o das meninas, ele se estende, vai para outros segmentos. E aí, eu acho que seria o caso a gente colocar uma análise multigrupo, fazer uma moderação, né, a partir de segmentos. Eu acho que isso também é uma proposta futura para dar seguimento a esse artigo, né? Até como estavam falando aqui, né? Esse artigo ele tinha prazo para ser entregue, então aí a gente, né, vamos fazer vamos entregar. Mas é uma sugestão muito válida, né, de fazer os moderadores separar multigrupos, que eu acho que vai ser bem interessante do que esse pessoal consome e na pesquisa qualitativa pode até mostrar essa parte também.
Com certeza. Acho que tem resultados complementares, eu acho que fortalece o trabalho de vocês para uma tentativa de publicação, né? Pegar esses Uhum, dois maiores grupos e verificar se aquelas análises de caminho que vocês fizeram, se aqueles betas têm os mesmos pesos, né? Eu sim. acho que vão ter pesos bem diferentes e isso vai ser um É. resultado bem divertido. Estou até curiosa para ver depois. Pronto, vou parar de falar e passar a palavra aqui para os meus colegas. Eu não sei quem mais que quer comentar ou perguntar alguma coisa para a Laura. Bem, eu tenho só uma consideração. Estou indo pelo caminho inverso, Laura e professora Miriam, né? Compartilhando um pouquinho aí do que ela falou, da orientação que ela está fazendo, né? A gente está fazendo aqui, é com iniciação científica, mas é cultura de consumo de dorameiras mulheres. Nossa. Então, quando eu vi a questão assim da diferença, né? A onda, eu estou aprendendo tudo isso aí por causa dela, né? Da onda coreana e tal, e a gente vê mesmo que dentro dessa cultura a gente tem um monte de subculturas, né? Então, inclusive o título do projeto de pesquisa dela é A Dorameira como subcultura de consumo da cultura K-pop. Uhum. E a gente tem descoberto umas coisas bem interessantes, mas são mulheres, a grande maioria sim, mulheres, mas um pouco mais velhas do que esse perfil que você está apresentando, né? Que são mais universitárias e tal. A gente tem encontrado mais dorameiras que são impactadas para consumir por causa de doramas, né? As coisas que tem no dorama, a roupa e os objetos, um pouco mais velhas, um pouco mais velhas. Então você vê mesmo essa diversidade que é essa cultura que é uma onda mesmo, está tomando conta de tudo aqui no Brasil, né? Mas falando do trabalho especificamente, achei muito legal a gente ter as tuas hipóteses suportadas com uma altíssima significância estatística, né? Bem legal mesmo, números muito bons. É o que a professora Miriam colocou mesmo, né? Fiquei imaginando aqui a brincadeira com, deixa eu ver, público, range de idade e tal, como é que é o comportamento. Acho que o teu N vai dar muito pano para manga aí, para bons artigos, né? Um bom artigo, eu acho que dá para sair, sim, e eu pensaria, sem sombra de dúvida, em algo bem para internacional, assim, né, inglês, escrever o artigo final em inglês e botar numa revista mais potente, assim, porque essa onda é uma onda internacional, né? Eu acho que teria interesse, sim, de journals internacionais, e como você tem um N grande, possibilidades bastante grandes, né? Eu acho que valeria a pena, assim, mas é um devaneio aqui, porque eu achei muito legal. Bom, obrigada, Fábio, pelas considerações. Fábio, eu acho que até essa questão das dorameiras, né, serem mais velhas, acho que vem da cultura da novela. E eu acho que, como as meninas mais novas não têm a cultura muito da novela, a gente vê a cultura mais do streaming, né? Dos seriados e etc. Mas a cultura da novela, ela vem muito do dorama, para o dorama. E eu acho que é por isso que o pessoal é mais velho também. Pode ser algum ponto, eu não sei, estou chutando aqui, mas que eu acho que é. Mas talvez seja algum ponto assim, né? Que ela assistiu novela antes e o dorama acaba Pode ser mesmo. suportando esse leque, né? Esse gap que está tendo de roteiros de novela que são um pouco pobres. E aí acho que o dorama acaba suprindo essa demanda. Não sei, talvez, né? Porque agora só fazem É, remakes, né? Então o dorama pois é a é, história original. uma história Talvez original seja e, isso. novelesca, né? Porque as novelas estão Exato. falando de coisas tão muito. Ai, eu já vejo violência o dia todo. A novela está falando da violência também, poxa. Aí o dorama traz um negócio assim É mais adulto, romance. mais É romance, romântico, tá? né? Uma visão mais É, romântica, que é um pouquinho do K-pop também, a música deles. É uma também. música assim mais. É até meio anos 90, assim, quando eu lembro das boy bands, assim, né? É um negócio Uhum. mais romântico, no sentido de nostálgico, assim. Eu achei legal. Outros pontos, outros comentários. Quem também está com a câmera desligada também pode participar. Ou Sandra, ou o próprio Job também, se quiser trazer seus apontamentos. Ok, não sei se tem outra pessoa que vai querer comentar, não sei, vou ainda deixar, não, a Sandra não, Virginia não, não, pronto. Eu Então, vou tenho trazer sempre uma aqui. lista de coisas a falar, mas vou me poupar dessa vez. Pronto, então, eu vou trazer aqui 3 pontos.
que eu gostaria aqui de trazer enquanto sugestão, uma vez, assim, a perspectiva é de publicação. O primeiro ponto, ele está sobre o tema, tá? O tema, ele traz, deixa eu só aqui rolar um pouquinho para cima. Ok, ela traz a marca K-pop, né? Ele traz o K-pop enquanto marca. E na abordagem da professora Miriam, do Fábio, eles foram falando disso não como marca, mas enquanto cultura ou enquanto comunidade. E quando você faz uma breve pesquisa, né, você não encontra K-pop enquanto marca. Então, se vão tratar enquanto marca, seria muito bom ter alguma fundamentação do porquê estão a chamar de marca e não de cultura ou de comunidade. Uma vez que aquilo que está sendo o mais falado é ele enquanto comunidade ou enquanto cultura. Então, por que que vocês estão a utilizar ele enquanto uma marca? O que é que está a justificar esse ponto? Acho que seria muito bom. O segundo ponto tem a ver aqui, e deixa só aqui pegar, com uma questão que seria a multicolonialidade. Por quê? Quando você olha para a tabela da correlação entre as variáveis, você vai ver que há variáveis que acabam sendo muito semelhantes em relação às outras. E aqui vou tentar destrinçar um pouquinho. Quando lemos a teoria, dá para notar que muitas variáveis acabam sendo a mesma coisa e não coisas diferentes, como a congruência, acaba sendo muito similar à questão sobre o reconhecimento, a questão sobre a identidade. Então, do ponto de vista teórico, já parece que as variáveis são idênticas. Quando você faz a questão estatística, começamos a ver aí os resultados acima de 0,5. Então, já começamos a ver, tanto do ponto de vista teórico e estatístico, existe muita similaridade entre as variáveis independentes e depois não, entre as variáveis independentes com as variáveis mediadoras. E qual é o efeito que isso traz? E aqui entrando para o terceiro ponto. Ele traz um efeito de demonstrar que existe significância. Porque quando o software roda, então, tudo quanto foi colocado em termos de dados, de número, ele não consegue fazer a percepção clara sobre que variáveis independentes atuam sobre a variável dependente. Então, acaba trazendo resultados significantes. Então, tem algumas variáveis que acabam sobrepondo sobre si e criam um maior efeito. Então, provavelmente, os efeitos que nós estamos a ver sejam por conta de uma sobreposição entre variáveis que acabam levando para o mesmo ponto ou o mesmo lado. Então, esse é o terceiro ponto, de tentar rever se de facto está ou não está a existir isso, se faz sentido manter todas as hipóteses, porque eu acredito que muitas das hipóteses acabam também sobrepondo uma com a outra. Então, talvez utilizar menos hipóteses seria uma mais-valia, e aqui depois voltar novamente a rodar os testes e ver quais são os outputs. Aí vão descobrir que provavelmente nem todas as hipóteses têm efeito ou são estatisticamente significantes. E a coisa que, afinal de contas, conversavam uma com a outra e acabavam trazendo aqui alguns resultados que provavelmente não são resultados reais. Então, são essas minhas três sugestões que eu gostaria aqui de trazer. Professora Miriam, Muito ainda temos obrigada, tempo. Job. Eu vou Oi? ficar atenta a isso, vou falar com meus colegas também. É, Uhum. na verdade, tem um indicador que o próprio algoritmo já traz, que é o VIF, VIF, que é exatamente a Sim, medição da multicolinaridade. Se dá uma olhadinha nesses indicadores, só verifica. Se eles autorizam aí para frente, tá tudo bem. Mas eu também me chamou a atenção, uau, todas as hipóteses foram validadas. Será que os construtos não são se não existe multicolinialidade entre eles? Mas pronto, é, a Laura que tem os dados, dá uma conferida lá nos uhum, VIFs e valida esse ponto que o Job trouxe, acho que pode ser interessante. uhum. Para isso. Boa. Professora, mais algum comentário? Temos só mais uns 2 minutinhos.
uma coisa que me ocorreu, mas era só, pronto, só do ponto de vista de interrogação mesmo, né? Esses resultados que foram encontrados, ah, foram analisados nesse contexto K-pop, onde existe esse, o fã não é só fã, né? É uma coisa apaixonada, é uma coisa muito, é uma relação muito forte mesmo. Se a gente pensar em outras categorias menos passionais, talvez, sei lá, categoria de tecnologia, ou às vezes até pode ser tão passional quanto para algumas pessoas, sei lá, categoria de shampoo, não sei, estou aqui a pensar se esses resultados são igualmente válidos em categorias de produtos, né, em marcas de produtos menos passionais, não sei, fiquei a pensar comigo aqui durante a sua apresentação. Talvez acho que questões assim que envolvam menos sentimentos, talvez os resultados sejam bem diferentes, né? Como você disse, marca de roupa, marca de shampoo, né? Que não tem tanto fã assim, né? Você falou tecnologia, eu lembrei, né? Se você fizer com a Apple, tem gente que é, né, É, apaixonada, é. né? É defensor, né? A gente tem o Xiaomi, né, que fala que Aham. testemunha de Xiaomi, alguns. Mas, assim, eu acho que quando é menos passional, eu acho que vai dar realmente ali uma alteração na questão do engajamento, principalmente, né? Você defender a marca online, talvez seja, né, não seja tão passional assim. Acho que tem que ser uma comunidade, esse modelo seja bem aplicado em comunidades de fãs que você veja realmente paixão. E aí vai ver assim, times de futebol, aí sim se aplica, não é? Assim, divas pop em geral. Eu acho que isso aí acaba se aplicando. Agora, outras marcas, outras questões menos passionais, eu acredito que as hipóteses elas não vão ser tão suportadas assim. Um ponto só para a gente parar para pensar, né, nas aplicações É. do modelo em si para outros, para além do K-pop, né? Será que esse modelo se Uhum. aplica para outras categorias? Boa reflexão. Boa. Olha, eu não sei se outras pessoas querem comentar alguma coisa. Da minha parte, eu estou super feliz com essa sessão. Eu acho que foi muito interativa. Job, super obrigada pela pelo controle do tempo e pela organização para garantir que tudo tenha dado super certo. Obrigada, Virginia, aqui pelo seu like. E obrigados aos participantes, a Laura, a Sandra e o Alexandre, que já saiu também. Obrigada mesmo pela participação de todos. Não sei se querem se colocar mais alguma coisa. Eu só pediria para não esquecerem de fazerem a avaliação da sessão, por favor. Está aqui no chat o link, mesmo se entrarem na plataforma do SEMEAD, por favor, não deixem de fazer a avaliação da sessão. Da minha parte é tudo e agradecer a participação de todos também. Job, você poderia mandar, por favor, novamente o link? Porque saiu. Posso sim, vou meter agora mesmo de novo aqui no chat, tá? E pronto, acabei de enviar novamente aqui no chat. Obrigada. Virgínia, conseguiu? Pronto, acredito que sim. Consegui sim, Então, muito obrigada. de nada. Prontos. Muito boa noite a todos, uma feliz noite para todos e vou encerrar aqui a nossa reunião. Obrigado. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau. Boa Abraço. noite, pessoal. Boa Bom noite. evento. Para vocês também. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Job, pela sua coordenação do processo todo. Foi muito, muito adequado. Obrigada, viu? É que agradeço, professora. E gostei dos seus comentários. Gostei Opa, mesmo. muito obrigado, professora. Aprendendo. Um E principiante muito. na pesquisa, um principiante, só um principiante Olha, em não é termos tão de principiante, pesquisa. não, viu? Tem perguntas realmente muito inteligentes. Aliás, várias delas eu tinha apontado e eu falei, não sei, se calhar. Aí o Job vem e traz justamente a pergunta. Muito bom, muito bom. Olha, Job, foi um Olha, gosto te conhecer. Oi, diz. é verdade, eu até estou a pensar mesmo em puxar a professora aqui no WhatsApp, né, para fazer uma outra questão em termos, assim, já, no meu fórum pessoal, né, para não, para eu não encher aqui a reunião do CMEA. Tá bem, já lhe Tranquilíssimo. puxo.
Tá bom, fica super à vontade. Tá bem, professora. Até Mas a mais. professora estava a dizer sobre a questão, e eu lhe interrompi, né, que eu estava a dizer que eu sou júnior em termos de Ah, pesquisa. não, eu acho que está a avançar muito bem, está a avançar muito bem. E acho quem que já Obrigado. tem orientador, Job, na fé ou não? Eu, por acaso, já tenho orientadora para a dissertação e agora estou a pensar na tese, estou a pensar no doutorado. Por isso é que eu estou a pensar em puxar a professora Miriam, num particular, Entendi, e tentar saber tá bom. o E que é quem que que é se tua tem por aí. orientadora? Atualmente é a professora Rafaela Cordeiro. Ok, ok. Eu gosto muito da professora Rafaela, acho que ela é bem Sim, competente. eu também. Muito bom saber. Então tá bom, então a gente depois conversa mais um pouquinho. Eu, para dizer a verdade, Job, agora eu vou parar porque eu ainda vou jantar agora, mas me manda Bom mensagem no apetite. WhatsApp e a Vou gente sim. continua a conversa depois, tá bom? Tá bem. Obrigado, professora. Foi um gosto conhecê-lo. Até mais. Até mais.